Aí galera, nerd velho falando. Sim, Star Wars, a Ascensão Skywalker é uma bosta, uma grande porcaria, um desrespeito aos fãs da saga. São 40 anos aí, 42 anos de muita gente que gostou. Certamente é o maior fenômeno pop cultural da história humana. O troço passa por geração em geração, faz sucesso no mundo inteiro. Você acha esse troço, esse filme, essa saga traduzida, dublada em tudo quanto é língua do mundo, se você quiser. Agora, o que fizeram nessa parte final, no último filme, que é a Ascensão Skywalker, é um desrespeito completo. A impressão que eu tive é que as pessoas por trás desse filme nunca assistiram os outros. E aí você vê na internet outras pessoas, outros youtubers falando que ocorreram muitas mensagens, muitas saudações, né, muitas homenagens a toda a série. Cara, o trem tem 42 anos, não precisa fazer homenagem de nada. Ninguém aqui que é fã de Star Wars quer saber de fazer homenagem para Luke Skywalker, para Han Solo, para Chewbacca. Não cabe mais isso. O que a gente que é nerd, que a gente gostaria de ver, é uma continuação de uma história, é uma saga que o universo expandido trouxe de uma maneira muito legal e que tinha tudo para dar certo nesse filme. E os caras estão preocupados com criar robozinho, com fazer homenagem. Cara, não cabe. E agora eu vou falar da maior incongruência do filme, que, obviamente, na minha opinião. Vamos lá. Lá atrás, em episódio 1, quando o Qui-Gon Jinn acha o Anakin, né? Tromba com o Anakin, não achou, né? Ele trombou lá com o Anakin. Quando ele faz o exame de sangue e manda pra nave e o Obi-Wan Kenobi fala que ele tem a contagem de midi-chlorians dele é mais alta que a do mestre Yoda. E aí o Qui-Gon Jinn que ficou, nossa, então ele é o cara, ele é o Messias e tal, ele é o prometido, tal, é o Neo. E quando o Qui-Gon Jinn vai conversar com a mãe do Anakin, ele vira para ele e fala: se ele tivesse nascido em um planeta da Federação, o templo, a Ordem Jedi já teria o identificado. Isso quer dizer que todas as crianças ali passam por um processo de contagem de midi-chlorians, e quando esses midi-chlorians são numa contagem maior, a Ordem Jedi pega esse guri e vai treinar. Tanto que o Yoda não queria treinar o Anakin porque ele estava velho, o moleque tinha 8, 10 anos. Ele já era velho para iniciar o treinamento. Certo? Bom, isso é um ponto. Então nós temos duas situações agora a partir dessa informação. Primeira, quando você tem uma contagem de midi-chlorians maior do que a normal, você é captado, né, supostamente, para a Ordem Jedi. Ok. Então você tem uma seguinte história. Para que você seja um Sith Lord, ou você passa para o lado negro, igual foi o caso por exemplo, do Conde Dooku, certo? Ele era um Jedi e ele foi para o lado negro da Força. Não mostrou a história, a origem, nos filmes não mostrou a origem do Darth Maul, então não se sabe se o Darth Maul foi um Jedi, aparentemente não. Porém, para que você seja um Sith Lord, ou você é um Jedi e converte, ou você não é um Jedi, portanto você não tem midi-chlorians em maior número, e você estuda para se tornar um Jedi, um Sith Lord. Ok? Beleza. O Palpatine é um cara lá do planeta Naboo. Ele cresceu, virou político e não é um cavaleiro Jedi. Então ele não tem midi-chlorians no seu sangue. Correto? E ele se tornou, então, um Sith Lord por estudo. Ok. Se é assim, como que a Rey tem a força dentro dela? Porque para que você tenha a força, é preciso que você tenha midi-chlorians no seu sangue,
que é o caso do Luke Skywalker e da Leia, que eram filhos do Anakin, que foi gerado espontaneamente pelos midi-chlorians. Você lembra que ele não tem pai, e a mãe dele falou, ele simplesmente surgiu dentro de mim e nasceu. Por isso que ele era o escolhido. Então, é impossível, dentro da própria linha do filme, da série, da saga, que a Rey tivesse a força como ela tem, vindo do Palpatine. O Palpatine não é Jedi, ele não tem midi-chlorians. E ele não consegue manipular os midi-chlorians nessa proporção. Desse jeito, ele manuseia a força, mas ele não consegue que a prole dele, né, tenha força. Então esse, pra mim, matou, porque dentro do próprio universo você criou uma personagem que tem uma coisa desprovida do necessário para existir. Então não tem essa da Rey ter, por ser neta do Palpatine, ela tem a força. O Palpatine não tem midi-chlorians. Ele não foi identificado desse jeito. Ele tem conhecimento, ele estudou as artes negras da força e domina. Isso não passa de geração para geração. Como é o caso da Rey e como foi o caso do Anakin Skywalker. Ele era uma criação da força. Seria muito mais coerente que, por exemplo, o Anakin morreu, o Yoda morreu, né, todos os Jedi morreram, e por conta disso a força gerou a Rey sem pai e mãe como se fosse o Anakin. Seria muito mais coerente como o universo da saga. Que ela não tivesse pai e mãe, que ela tivesse nascido, aí todo mundo ficou com medo, por exemplo, a mãe dela ficou com medo, e jogou ela naquele deserto lá, abandonou ela lá por medo de quem que é essa pessoa. Entende? Seria mais coerente com a história que ela fosse a portadora, né, a nova Anakin Skywalker, uma coisa do gênero. Outra coisa, o Palpatine teve um filho com uma mulher, quem? Nunca apareceu. Por que o filho dele não foi treinado para ser um Sith Lord? Por que o filho dele não foi treinado para ser a continuidade do Imperador? Normal, o Imperador tem um filho, morreu, o filho assume. Outra incongruência terrível. Por qual motivo e razão o Palpatine sumiu e criou o Snoke? Pra quê? Não tem o menor sentido nisso. Ele criar uma força Sith escondido, não tem motivo. Para e pensa em toda uma geopolítica daquela galáxia há muito tempo atrás, que foi uma república, que tinha um senado, que o Palpatine no episódio 1, 2 e 3 fez um escarcéu de manipulação de forças antagônicas ali, que estava uma pensando que estava trabalhando contra a outra e as duas trabalhando para ele, para minar politicamente. Lembrem-se, o Imperador o Palpatine ascendeu ao Império, não foi com um golpe militar, foi com um golpe político. Ele manipulou politicamente todos os planetas, os sistemas solares ali que compunham aquela galáxia, e ele foi aclamado imperador para combater uma suposta guerra que ele tinha criado como Sith Lord lá atrás, escondido. Então foi um golpe de Estado politicamente perfeito, porque não houve violência. Aí sim houve uma guerra com o Templo Jedi lá, com os Jedi que descobriram, né, o Mace Windu, bababá. Mas toda a trama que transformou ele em imperador, ele foi aclamado, ele foi eleito imperador. Ele não chegou com o exército de clones ali, derrubou o Senado, acabou com tudo e virou para não. Foi uma trama política muito bem construída, que ele foi eleito imperador como para salvar a República de uma guerra iminente. A República não sabia que a guerra tinha sido ele que tinha causado. Então, nessa trama toda, um cara que tem a capacidade de fazer isso, aí o Vader o matou, a força dele, que ele já era, vamos supor assim, um grande mestre Sith, migrou para outro lugar, criaram um clone com aquela consciência dele. Pra que ele ia ficar escondido? Não tem nenhuma razão lógica para que ele criasse o Snoke e colocasse o Snoke como bola da vez. E outra coisa, no final do episódio 6, quando acaba tudo ali e tal, supostamente os rebeldes venceram. Por que a República não foi restaurada? E uma vez que a República fosse restaurada, a primeira ordem, vamos dizer assim, seria desfazer o exército todinho. Sabe? Derrubar, explodir as naves. Sabe? A geopolítica que esteve presente em toda a saga inicial e depois na secundária, que foi como
pelo domínio criativo do George Lucas, ela é coerente. Que tinha uma situação ali de aventura, tinha uma situação política, e elas vinham e se fundiam. Agora sumiu. Depois que a Disney comprou, que fizeram esses outros 3 episódios, eles viraram isentões, pararam de discutir essa trama política que é importante dentro da saga, e fizeram essa ciranda aí que, sabe, é um samba do crioulo doido, ninguém entende o que é isso. Não faz o menor sentido, certo? Então aqui, eu tô dando a minha opinião, com a opinião de nerd, né? Uma opinião de nerd velho, que acompanha esse troço desde que isso existiu, porque o primeiro filme eu assisti no cinema, certo? Então assim, não faz sentido, é um desrespeito, o filme é ruim, a parte técnica que deixa o filme ruim já foi discutido por outros canais, inclusive do Otávio Gá, que para mim é o cara que melhor sintetiza tecnicamente um filme, não importa qual, sou muito fã. E assim, agora essa parte dessa história da origem da Rey, tudo, eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas para mim é o grande desrespeito ao próprio universo da saga. As coisas têm origem, a origem do Anakin foi explicada, tudo quando chegar na hora de explicar a origem da Rey é um negócio que não faz sentido dentro da lógica criada dentro do universo Star Wars. Ok? Então é isso aí, minha opinião é essa. Valeu quem assistiu, canal pequeno, começando. Vamos ver o que a gente inventa depois aí. Abraço.